Fala pessoal, tudo tranquilo? Quer dizer que vocês estão com dificuldade na função inorgânica ácidos? Beleza, vem comigo que eu vou te ajudar. Nesse vídeo, a gente vai falar sobre a definição de ácidos, sobre as classificações dos ácidos, suas propriedades e, no final, vamos abordar a sua nomenclatura. Seja muito bem-vindo ao canal Olha a Química aí. Eu sou o professor Thiago Santangelo, vem comigo. Bom, gente, sem enrolação, direto ao ponto, é o seguinte: definição de ácidos. O que é um ácido segundo a teoria de Arrhenius? Ácido é todo composto que, quando dissolvido em água, se ioniza, ou seja, sofre ionização. E nessa ionização, o único cátion, ou seja, o único íon positivo produzido é o cátion H+, é o íon H+. Bom, aqui eu estou trazendo para vocês alguns exemplos de ácidos, tá? O H2SO4, que é o ácido sulfúrico, o ácido nítrico, o ácido fosfórico, o ácido clorídrico, ácido sulfídrico e ácido fluorídrico. A gente vai falar sobre todos esses ácidos e muitos outros nessa aula. Então vem comigo. Vamos começar abordando as ionizações dos ácidos. E de cara eu quero te dizer o seguinte: quando a questão do vestibular pedir para você montar a reação de ionização de um ácido, você poderá fazê-lo de duas maneiras diferentes. E eu estou te apresentando essas duas formas aqui, ó. A forma convencional, que é o que a maioria das pessoas prefere, é essa que está aqui em cima. A gente escreve aqui a fórmula do ácido do lado esquerdo da seta, escreve a água acima da seta e no lado direito, ou seja, no lado dos produtos, a gente coloca lá o íon positivo, que no caso de um ácido é sempre o íon H+, e o íon negativo, ou ânion, produzido a partir da ionização desse ácido. Uma outra maneira de escrever a sua ionização seria reagir o ácido com a água. Perceba que agora eu estou escrevendo a água do lado esquerdo. A água vai atuar como um reagente do processo. E percebam também que, nesse caso, eu não vou produzir H+. Eu vou produzir o íon hidrônio ou hidroxônio, H3O+, além do ânion do ácido. Tranquilo? Então, segundo a teoria de Arrhenius, o único cátion produzido na ionização vai ser o H+, se eu escrever a água aqui acima da seta. Agora, se eu colocar a água como reagente, se eu escrever a fórmula da água do lado esquerdo junto com o ácido, o único cátion produzido será o cátion hidrônio H3O+. Tranquilão? Vamos pegar alguns exemplos aqui para a gente treinar isso, né? Escolhi aqui a molécula do HBr, que é o ácido bromídrico, tá? E no HBr, o hidrogênio tem carga +1 e para zerar, o Br vai ter carga -1. Peguei o HBr, dissolvi em água, a água ioniza o ácido e durante essa ionização, ela vai separar o cátion H+ do restante da molécula. Então, do lado direito, a gente vai escrever o cátion H+ separado do ânion Br-. Se eu preferir escrever a ionização do HBr pela segunda forma, ou seja, colocando aqui a água como reagente do processo, o que vai acontecer? Eu vou pegar o hidrogênio do HBr e vou transferi-lo para a água, H2O. Quando a molécula de água recebe o H+ do HBr, ocorre a formação do íon hidrônio ou hidroxônio, H3O+. Aqui, ó. E novamente, pessoal, o H tem carga +1 e o Br tem carga -1. Então, a água provocou o rompimento da ligação HBr, o íon H+
vai se juntar com a molécula de água para formar o íon hidrônio, e o ânion vai ser o Br-, o mesmo ânion que a gente observou aqui na representação anterior. Tudo bem? Então aqui eu peguei como exemplo uma molécula de ácido que só tinha um hidrogênio na fórmula, um hidrogênio ionizável. E você pode estar se perguntando assim, pô, beleza, e se forem mais hidrogênios ionizáveis? Bora para o segundo exemplo. Agora eu estou pegando aqui o ácido sulfúrico, H2SO4. Perceba que ele tem 2 Hs na fórmula. Ele é um diácido, ou ele tem 2 hidrogênios ionizáveis. O que vai acontecer? Vamos olhar para a primeira representação. O H é mais 1. E como eu tenho 2 hidrogênios, o restante da molécula tem que ter carga o quê? Menos 2. Porque vai ficar mais 2 com menos 2 para somar 0. Dissolveu em água. O que a água vai fazer aqui? Separar os íons H+, do restante da molécula do ácido. E como aqui a gente tinha 2 hidrogênios, a gente vai produzir 2 íons H+. E separa de quem? A gente vai produzir 2 íons H+, que estarão separados no produto do restante da molécula. Ou seja, do ânion SO4 menos 2. Deixa eu consertar aqui porque saiu com um errinho ali. Menos 2. Pronto. Tranquilo? Se você quiser fazer a representação como eu fiz aqui embaixo, ou seja, escrevendo a água como reagente, eu vou precisar de 2 moléculas de água, galera. Por que 2 moléculas de água? Ora, porque o meu ácido tem 2 hidrogênios. Então, o que vai acontecer? Eu vou transferir os 2 hidrogênios para as 2 moléculas de água. Então, uma molécula de água pega um íon H+, e eu produzo um íon hidrônio H3O+. O outro hidrogênio do ácido pega a segunda molécula de água, produzindo o segundo íon H3O+. Ok? Então, vamos produzir 2 íons H3O+. Tá aí. E vamos liberar o ânion sulfato, que é o SO4 2-. Tranquilão? Finalizamos, então, as 2 maneiras possíveis de se representar a ionização de um ácido. Bora avançar agora para as classificações. E a primeira classificação que eu trago para vocês diz respeito à presença do elemento químico oxigênio na fórmula do ácido. A gente já viu aqui o exemplo do HBr, que não tem O na composição, e o H2SO4, que tem O. Então, a gente pode classificar um ácido quanto à presença ou não de oxigênio. Quando um ácido tem oxigênio na fórmula, a gente classifica o ácido como oxiácido. É o caso do ácido sulfúrico e do ácido nítrico, por exemplo. Agora, se na composição, se na fórmula química não tiver O, a gente vai estar diante de um hidrácido, HCl, HBr, H2S. Tudo bem? Bem tranquilo, né? Esse primeiro critério de classificação. Bora partir para o segundo critério. Está aí para vocês. Quanto à quantidade de hidrogênios ionizáveis. Se tiver apenas um hidrogênio na fórmula, eu vou dizer que é um monoácido. Se tiver 2 hidrogênios ionizáveis, eu vou chamar de diácido. Se forem 3, triácido. Se forem 4, tetrácido. Tranquilo? Mole. Só olhar para a fórmula química. Deixa eu colocar um exemplo aqui. Ó. Exemplo de monoácido. HCl. HNO3. Exemplo de diácido. H2SO4. H2CO3. Exemplo de triácido. H3PO4. Tudo bem? E como exemplo de tetrácido,
a gente poderia citar o H4P2O7. Molezinha, pô. Olha para a fórmula, vê quantos hidrogênios tem. Se só tiver um é monoácido, se forem 2 é diácido, 3 triácido e 4 um tetrácido. Mole, né? Só que você tem que tomar cuidado com duas exceções. Simbora. Olha só, o H3PO3 e o H3PO2. Nos dois cenários, eu tenho 3 hidrogênios na fórmula. Porém, o H3PO3 é um diácido, ou seja, embora tenha 3 Hs, só vai ionizar 2 íons H+. E o H3PO2 é um monoácido. Embora tenha 3 Hs na fórmula, apenas um hidrogênio se ioniza. Então, galera, é só gravar essas duas exceções. Tá legal? Tirando essas duas exceções, tá de boa. Olhou para a fórmula química, a quantidade de H que tiver na fórmula, você considera como sendo ionizável e classifica ali o ácido. Ok? Bora para o próximo critério de classificação. Quanto ao número de elementos químicos. Então se liga. Isso aqui não tem nada a ver com a quantidade de hidrogênios ionizáveis. Quanto ao número de elementos, se na fórmula do ácido existirem 2 elementos, eu vou dizer que é um ácido binário. Se forem 3, ternário. E se forem 4 elementos, eu direi que é um ácido quaternário. Vamos aos exemplos, então. Vamos pegar aqui um ácido binário. Exemplo de ácido binário. HCl. Tem 2 elementos, o hidrogênio e o cloro. Exemplo de ácido ternário. Vou colocar aqui o H2SO3. Tem 3 elementos, o H, o S e o O. E como exemplo de ácido quaternário, eu vou pegar esse aqui, o HOCN. Tem 4 elementos, o hidrogênio, o oxigênio, o carbono e o nitrogênio. Tudo bem? Então a gente já falou aqui de 3 critérios de classificação, quanto à presença do oxigênio, hidrácido ou oxiácido, quanto à quantidade de hidrogênios ionizáveis, monoácido, diácido, triácido e tetrácido, e agora, quanto à quantidade de elementos químicos, ácido binário, ternário ou quaternário. Acabaram os critérios de classificação? Não. Vamos agora para aquele que talvez seja o critério mais importante, que é quanto à força dos ácidos. Vem comigo. Tá aí, ó. Quanto à força, a gente pode classificar um ácido como forte, moderado ou fraco. Só que, se for um hidrácido, eu vou usar um critério de classificação. Já se for um oxiácido, a gente vai utilizar um outro critério. Então vamos focar aqui, primeiro, no caso dos hidrácidos, tá? Eu representei genericamente por HX, onde X é o ametal ligado ao hidrogênio. Então, para um hidrácido ser forte, só tem 3 possibilidades. Tem que ser o HCl, ou o HBr, ou o HI. Galera, isso aqui não é exemplo, tá? Só existem 3 hidrácidos fortes, HCl, HBr e HI. Assim como só existe um hidrácido moderado, que é o HF, é o ácido fluorídrico. Qualquer outro hidrácido que não seja nenhum desses 4 aqui que eu apresentei, será classificado como fraco. HCN, H2S, tudo bem? Então isso aqui é decoreba, hein? Vou repetir. Hidrácidos fortes, apenas HCl, HBr e HI. O HF é moderado, só tem ele como moderado. Qualquer outro hidrácido a gente já classifica como fraco. Vamos ver agora como que eu faço para classificar um oxiácido quanto à força. Vem comigo. Aí, ó, oxiácidos. Lembrando que os oxiácidos são os ácidos oxigenados.
E aí eu representei genericamente o oxiácido pela fórmula HXaOY, onde A é o ametal, é o átomo central da fórmula, X é a quantidade de hidrogênios ionizáveis e Y é a quantidade de átomos de oxigênio. Então vamos lá, grave isso aqui. Para um oxiácido ser forte, essa continha Y menos X tem que ser igual a 2 ou maior do que 2. E o que é esse Y menos X? É a quantidade de átomos de oxigênio menos a quantidade de hidrogênios ionizáveis. Tudo bem? Então, é sempre assim, quantidade de O menos a quantidade de H. Se o resultado for 2 ou maior, o ácido é forte. Vamos pegar como exemplo aqui? Vamos pegar como exemplo o ácido perclórico, HClO4. Como é que seria a continha aqui? A continha seria 4Os menos 1H, que dá quanto? Dá 3. É forte. Tem que ser no mínimo 2. 3 é maior do que 2. Maravilha. Então, o ácido perclórico é um ácido forte. Moderado é quando a diferença O menos H for igual a 1. Como exemplo, a gente pode citar o ácido fosfórico, H3PO4. Se eu fizer a quantidade de O menos a quantidade de H, isso vai dar 1. Diferença igual a 1. Ácido médio ou moderado. Agora, se a diferença O menos H for igual a 0, aí a gente já está diante de um ácido fraco. Tá? Vou pegar como exemplo aqui, ó, o ácido hipocloroso, HClO. Se eu fizer 1O menos 1H, eu vou encontrar o quê? Eu vou encontrar 0. Dando 0, o ácido é classificado como fraco. Tudo bem? Isso não é difícil. É chato porque são regrinhas que vocês têm que gravar. Tá legal? Bom, vamos avançar, mas antes, cuidado com 2 ácidos em particular. Olha só. Esses 2 ácidos aqui, H2CO3, que é o ácido carbônico, e H2SO3, que é o ácido sulfuroso, para esses 2 ácidos, se eu fizer a continha O menos H, vai dar 1. E dando 1, era para eles serem classificados como ácidos moderados. Só que não. Eles são ácidos o quê? Fracos. Eles são ácidos fracos porque assim que eles são produzidos numa reação, eles já sofrem decomposição, originando água e o anidrido correspondente. No caso do H2CO3, ele vai se converter em água e CO2. E no caso do H2SO3, ele vai se converter em água e SO2. Tá legal? Então, como eles são ácidos instáveis, eles são classificados como ácidos fracos. Ô, Tiago, tem mais alguma exceção? Não. Não tem. Tudo que tem de exceção, eu estou comentando aqui nessa aula com vocês, beleza? Então é só gravar isso aí. O H2CO3 e o H2SO3, embora a diferença O menos H seja igual a 1, não são ácidos moderados, mas sim ácidos fracos. Bom, vamos continuar. Existe uma outra possibilidade da gente classificar um ácido quanto à força, que é a partir do seu grau de ionização. E é legal utilizar o grau de ionização para classificar um ácido quanto à força, porque aqui não vai fazer diferença se a gente está julgando um oxiácido ou um hidrácido. Se a questão falar, um ácido hipotético W tem grau de ionização, aí ele dá lá o valor do grau de ionização, ou dá informações que permitam a você calcular o grau de ionização. E aí, em função desse valor do grau de ionização, você vai dizer se é um ácido forte, se é um ácido moderado ou se é um ácido fraco. E aí, como é que você faz isso? Se liga. O grau de ionização, que a gente representa pela letra alfa,
é calculada dessa forma. É a razão entre a quantidade de moléculas ionizadas e a quantidade de moléculas dissolvidas, ou seja, o total de moléculas, vezes 100%. Por exemplo, eu adicionei 10 moléculas de um ácido HX em água. Dessas 10 moléculas, 7 se ionizaram. Então, número de moléculas ionizadas, 7. Número de moléculas dissolvidas, 10. Então, vai ficar 7 dividido por 10 vezes 100. Isso vai dar 70%. Então, em função do valor do grau de ionização, a gente vai gravar essas informações aqui, ó. Se o alfa for até 5%, menor ou igual a 5%, a gente considera o ácido como um ácido fraco. Se o alfa for a partir de 50%, ou seja, igual ou maior do que 50%, a gente considera ele como um ácido forte. Agora, se for maior que 5% e menor que 50%, ele já vai ser um ácido moderado, independentemente de ser um hidrácido ou um oxiácido. Tá legal? Então, se a questão der o grau de ionização, você vai ter que gravar essa escala para poder classificar quanto à força. Se ela não der o grau de ionização, ela vai ter que dizer qual é o ácido. Ela vai ter que dar a fórmula química do ácido para vocês utilizarem os critérios anteriores que a gente viu aqui e poder avaliar de forma correta se o ácido é forte, médio ou moderado e fraco. Tranquilo? Vamos ver como que se trabalha com grau de ionização num exemplo que eu coloquei aqui para vocês. Olha só. Foram dissolvidas em água 200 moléculas de um ácido HX, um ácido hipotético. Sabe-se que 140 moléculas sofreram ionização. Então, repara, ele dissolveu 200 moléculas, mas apenas 140 moléculas se ionizaram. A partir dessas informações, calcule o grau de ionização do ácido e, em seguida, classifique-o quanto à força. Então, vamos lá, ó. Quem é o grau de ionização? É o número de moléculas ionizadas, 140 moléculas, sobre o total de moléculas dissolvidas, 200 moléculas. Tudo isso vezes quanto? Tudo isso vezes 100%. Tranquilo? O que a gente vai fazer aqui? A gente vai cancelar um zerinho com um zerinho, outro zerinho com outro zerinho. Vai ficar 14 dividido por 2, que dá 7, vezes 10%. Quanto que deu alfa? Alfa igual a 70%. E aí, galera? E aí, sempre que o alfa for igual ou maior do que 50%, você está diante de um ácido que? Forte. Então tá aqui, ó, ácido forte. Se ele pedisse para você justificar, ácido forte, pois alfa igual a 70%. Tudo bem? Bom, finalizamos então a parte de classificação dos ácidos e vamos avançar agora e falar sobre as suas propriedades. E eu destaco aqui 3 propriedades, as mais importantes. Quanto ao sabor, os ácidos possuem sabor azedo. E o melhor exemplo que eu posso trazer para vocês são as frutas cítricas. Suco de laranja, suco de abacaxi, tem essa característica do sabor azedo. Em relação à condutibilidade elétrica, a gente pode dizer que os ácidos, quando dissolvidos em água, ou seja, quando você tiver uma solução ácida, essa solução irá conduzir corrente elétrica. E no tocante à ação dos ácidos sobre os chamados indicadores ácido-base, eu trago aqui 2 indicadores, os mais importantes, a fenolftaleína e o azul de bromotimol. Lembrando que indicador ácido-base é uma substância que muda de cor em função do meio ser ácido ou básico.
Então, por exemplo, no caso do indicador fenolftaleína, em meio básico é rosa, mas em meio ácido é o quê? Incolor. Já o azul de bromotimol é azul em meio básico e em meio ácido tem coloração amarelo. Tranquilo? Gente, existem vários, centenas de indicadores ácido-base. Esses aqui são só 2 exemplos. São os exemplos que caem mais no vestibular. Tranquilo? E, dentre eles, a fenolftaleína disparado é mais importante. Tranquilão? Bom, finalizamos então as propriedades e agora a gente vai partir para a nomenclatura dos ácidos. Vem comigo. Vamos começar então pela nomenclatura dos hidrácidos. A regrinha é essa, gente. Começa com a palavra mágica ácido, mais o nome do ametal, mais a terminação hídrico. Então, sempre que não tiver O na fórmula do ácido, o seu nome vai terminar com hídrico. E para que você saiba o NOx do ametal, você precisa gravar essa tabelinha que eu coloquei aqui para vocês. Ó. Se o ametal for da família 5A, a sua carga será menos 3. Se for da família 6A, terá NOx menos 2. E se for um halogênio, família 7A ou 17 da tabela, carga menos 1. Então, olha, HBr. Por que o BR aqui vale menos 1, gente? É da família 7A. E o H é mais 1. Mais 1 com menos 1 dá 0. Pô, mas eu precisava da carga para dar o nome? Não. Quando você tem a fórmula do hidrácido, você não precisa das cargas. Mas repara no último exemplo, ácido sulfídrico. A gente vai ter que formular o ácido. Aí eu vou precisar, tá? Mas vamos lá. HBr, como é que vai ficar o nome? Ácido bromídrico. Não é o bromo que está ligado ao hidrogênio? Então fica ácido bromídrico. No exemplo de baixo, HCl, Cl é o cloro. Então o nome vai ser qual? Ácido clorídrico. Se fosse o iodo, HI, seria o ácido iodídrico. E se fosse o HF, ácido fluorídrico. Tá legal? Agora olha só, ácido sulfídrico. E aí? Bom, todo ácido começa com hidrogênio e o nome sulfídrico vem de sulfúrium, e nada mais é do que o elemento enxofre, tá certo? Bom, o H é mais 1 e qual é a carga do S? Ah, é menos 1 para somar 0. Não, não é não. Porque o S é da família 6A da tabela. Então, ó, quando não tem O na fórmula, a carga dos calcogênios, que é o nome da família 6A, é sempre menos 2. E aí vamos lá. Vai somar mais 1 com menos 2. Deu 0? Não. Quando não dá 0, você faz o X. Você faz isso aqui, ó. Esse 1 vem para cá e esse 2 vem para cá. E aí como é que vai ficar a fórmula? Vai ficar H2S. Perceba que cada hidrogênio vale mais 1. Por isso que eu precisei de 2 Hs, para ficar mais 2, somar com a carga menos 2 do enxofre e resultar em 0. Tem que dar 0 o somatório das cargas. Tranquilo? Nomenclatura de hidrácido, gente, é isso aqui. Não tem como complicar. Agora eu vou te apresentar a nomenclatura dos oxiácidos. Está aí para vocês a regrinha de nomenclatura dos oxiácidos. Vai começar com a palavra ácido, mais o ametal, mais um sufixo. Que no caso dos hidrácidos era sempre hídrico. Mas se for um oxiácido, eu posso ter 2 sufixos. O sufixo ico e o sufixo oso. Lembrando que ico é sempre para o NOx maior. Lembra do macete? Maiorico. Deixa eu escrever isso aqui, ó. Maiorico. Se for o NOx maior, vai terminar em ico. Grava isso. Se não for o maior, é o menor. E aí vai terminar em oso. Então grava essa palavrinha aqui para nunca mais você ter dúvida. Maiorico. Tá legal? E aí vamos lá.
NOx do ametal, novamente vai depender da família do ametal, ok? Se for da família 3A, se esse cara aqui do meio da fórmula, o ametal, for da família 3A, ele só admite um NOx, que é o NOx mais 3. E a terminação é sempre ICO. Se o ametal for da família 4A, ele também vai admitir apenas um NOx, o NOx mais 4. E também vai terminar em ICO. Agora, se for da família 5A ou 6A, eu já tenho duas possibilidades de carga para cada família. No caso da família 5A, pode ser mais 5 ou mais 3. No caso da família 6A, pode ser mais 6 ou mais 4. Perceba que o ICO é sempre igual ao número da família. Então, o 3A, o ICO é mais 3. 4A, o ICO é mais 4. 5A, o ICO é mais 5. E 6A, o ICO é mais 6. Só que na família 5A e 6A eu também tenho o oso. E o oso é sempre o NOx maior menos 2. Então, se na família 5A o maior é mais 5, tira 2, vira mais 3. Mais 3 é oso. Se na família 6A o maior é mais 6, mais 6 menos 2 vira mais 4. Mais 4 é o oso. Tá legal? Professor, e se o ametal for da família 7A? Bom, a família 7A é um caso à parte. Eu até escrevi aqui de forma separada. Por quê? Porque a família 7A ela vai admitir 4 possibilidades de NOx. Tem que gravar. 7A pode ser mais 7, mais 5, mais 3 e mais 1. Lembra, o maior é sempre o número da família. E depois a gente vai diminuindo de 2 em 2. Então, 7 menos 2 dá 5, 5 menos 2 dá 3 e 3 menos 2 dá 1. Como aqui eu tenho 4 possibilidades de carga, não dá para diferenciar só com 2 sufixos ICO ou oso. Então, aqui vão surgir 2 prefixos que eu vou escrever antes do nome do ametal. Se liga. Se for mais 7, vai ficar per-ametal ICO. Por exemplo, cloro mais 7 vai ficar perclórico. Se o cloro tiver carga mais 5, não tem o per. Só vai terminar em ICO, vai ficar clórico. Se o cloro tiver carga mais 3, vai terminar em oso, vai ficar cloroso. E se for mais 1, começa com o prefixo hipo, mais o ametal, mais a terminação oso. No caso do cloro mais 1, eu vou dizer hipocloroso. Galera, tem que gravar essas informações. Isso aqui é muito importante. Eu coloquei tudo detalhadinho para vocês aqui no slide. Vamos praticar agora nos exemplos. Olha aí. Coloquei a colinha aqui, pequenininha, mas já vai ajudar. E aqui eu escrevi 4 fórmulas. E eu quero dar o nome desses 4 ácidos. Como é que eu faço isso? Bom, vamos lá. O hidrogênio tem carga mais 1. O oxigênio tem carga menos 2. E repara, para dar 0, gente, para isso aí ser igual a 0, o nitrogênio vai precisar ter carga mais 3, concorda? Porque aí vai ficar mais 4 com menos 4. Ó, tem 2 O's, tá? Cada O vale menos 2. Como são 2, dá menos 4. E menos 4 com mais 4 dá 0. Bom, o N é da família 5A. E na família 5A pode ser mais 5 e pode ser mais 3. Como vale mais 3, vai terminar em oso. Então, o nome desse ácido aí, o HNO2, é ácido nitroso. Continuando, H2CO3. Olha, o H é mais 1, lembrando que são 2 Hs. Cada O vale menos 2, mas são 3. Então, aqui tá dando menos 6 e aqui tá dando mais 2. Isso dá menos 4. Para somar 0, o carbono tem que ser mais 4. O que já era previsto, porque o carbono ele pertence à família 4A da tabela. E na família 4A só pode ser mais 4. E como só há uma possibilidade, o nome termina em ico. Então, ó,
mais 4 na família 4A, termina em ico. O nome do H2CO3, portanto, é ácido carbônico. Ácido carbônico. Agora, olha só, HClO4. Ó, o hidrogênio é mais 1, e só tem um H. Cada O vale menos 2 e eu tenho 4 Os, dá menos 8. Menos 8 com mais 1 dá menos 7. Para zerar, o cloro tem que ser mais 7. E o cloro, gente, ele é da família 7A. Mais 7 vai ter o prefixo per e o sufixo ico. Então eu vou escrever como aqui? Eu vou escrever ácido perclórico. Esse é o nome do ácido. HClO4 é o ácido perclórico. E o HBrO? Olha, o H é mais 1, o O é menos 2. Para zerar, o bromo tem que ser mais 1. E no caso do bromo, que é um halogênio, é da família 7A, ó, mais 1, eu vou botar o prefixo hipo e o sufixo oso. Então, no caso do bromo, eu vou escrever ácido hipobromoso. Ácido hipobromoso. Então, nesse slide, eu te dei 4 fórmulas e pedi para você me dar o nome desses 4 ácidos. Mas poderia ser o inverso, né? Eu poderia dar o nome e pedir para você formular os ácidos. Então, vamos embora que eu vou te mostrar essa outra possibilidade agora. Tá aí, ó. Ácido bromoso. Como é que eu faço para escrever a fórmula desse ácido? Ó, começa com H, o A metal é o bromo e tem O na fórmula, porque senão terminaria em hídrico, né? Seria ácido bromídrico. Se eu não disse bromídrico, então tem O. Bom, o bromo, gente, ele é da família 7A. Família 7A. Terminou em oso. Ó, se terminou em oso, qual vai ser o NOx do bromo? Mais 3. Já vou colocar aqui, ó, mais 3. O O nos ácidos é sempre menos 2 e o H é sempre mais 1. Para isso aí, somar 0, eu vou precisar de 2 oxigênios, correto? Mais 4 com menos 4 dá 0. Então, quem é o ácido bromoso? É o HBrO2. Pronto. Chegamos à fórmula química. Agora eu vou para o ácido nítrico. Tem o hidrogênio, tem o nitrogênio e também tem o oxigênio. Sempre que terminar em ico ou oso, tem O. E sempre que terminar em hídrico, não tem O. Bom, o H é mais 1, o O nos ácidos é sempre menos 2. E o nitrogênio? Gente, o nitrogênio ele é da família 5A. E se ele é da família 5A, ele pode ter carga mais 5 ou mais 3. Se eu disse ico na família 5A, ele vai ter carga mais 5. Então, vou colocar aqui, ó, mais 5 para o nitrogênio. E para que isso aí dê 0, a gente vai precisar de 3 oxigênios na fórmula. Porque aí eu vou ter mais 6 com menos 6, que resulta em 0. Fórmula do ácido nítrico. HNO3. E o último exemplo é o ácido sulfuroso. Então, ó, tem o hidrogênio, tem o enxofre, que vem de sulfurium no latim, por isso o nome sulfuroso, e tem o O na fórmula. Tá aí. O H é sempre mais 1, o O nos ácidos é sempre menos 2, mas e o S? O S é da família 6A. Quem está na família 6A pode ser mais 6 ou mais 4. Como ele disse sulfuroso, vai ser mais 4. Então, vou colocar aqui, ó, mais 4. Beleza. E agora? Agora tem que dar 0, né?
E não está dando 0. Eu tenho mais 5 com menos 2. Está dando mais 3. O que eu vou fazer? Eu vou colocar um 3 aqui embaixo do O. E a partir desse momento, eu passo a ter um total de menos 6 somado a mais 5. Que também não dá 0. Mas agora, a minha parte maior é a parte negativa, né? Menos 6. E a parte positiva deu mais 5. Eu precisaria que fosse mais 6. Então, o que eu faço para aumentar uma unidade na minha carga positiva? Coloco um 2 aqui embaixo do hidrogênio. Prontinho. H2SO3. Essa é a fórmula do ácido sulfuroso. Tá aí, ó. Tudo bem? Finalizamos a aula de ácidos. Na aula de hoje, a gente falou sobre a definição de arrênios, a gente falou sobre as diferentes maneiras de você escrever a ionização de um ácido, falamos sobre todas as suas classificações, suas propriedades e finalizamos com a nomenclatura tanto dos hidrácidos quanto dos oxiácidos. E eu vou pedir para você, se eu conseguir te ajudar, se você gostou dessa aula, faz um favor para mim, deixa o like aqui nesse vídeo, compartilha ele com a tua rapaziada. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aí nos comentários para eu poder te ajudar, tranquilo? Se você ainda não segue a gente nas redes sociais, por favor, se inscreva no nosso canal do YouTube, ative o sininho das notificações, aproveita para seguir a gente também lá no Instagram, tranquilo? Gente, muito obrigado pela audiência, espero ter ajudado vocês. Um grande abraço e até a próxima aula.